Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira. Eu quero trazer uma palavra que vai começar hoje e vai terminar amanhã. Quero falar alguns aspectos hoje e amanhã eu concluo. Então, antes de dizer a palavra, eu quero agradecer a você que está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, quero pedir, se inscreva no nosso canal. Estamos perto de atingir a marca de 400 inscritos e você pode nos ajudar muito nisso, se inscrevendo, compartilhando o nosso canal, convidando pessoas para participarem do nosso canal, para se inscreverem e receberem as mensagens que nós transmitimos pelo nosso canal do YouTube. E isso vai trazer com certeza crescimento, vai trazer força, fé, é o alimento diário para o nosso espírito, amém? Também, se você tem alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus através da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente ou Pix, que está aqui na descrição do vídeo, amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Hoje eu quero falar sobre fé. Ontem eu falei sobre perseverança e hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para falar sobre fé. E eu vou falar hoje e no vídeo de amanhã também. E para falar de fé eu quero começar com aquele versículo de Hebreus 11, versículo de 1 a 3, que diz assim, ora, Hebreus 11, do versículo 1 ao 3, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, queridos, fé é um assunto muito importante e nós precisamos entender a fé, como a fé vem, entender como é a fé, o que é a fé, e como exercer a fé para que a gente possa usar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus já nos deu. Só mediante a fé que nós vamos nos apropriar e vamos desfrutar. Então, o autor de Hebreus aqui diz que fé é a certeza. Certeza, querido, no grego, no original, a palavra é upostasis. Upostasis, no grego, ela significa ato de estabelecer, ato de colocar algo sobre, um fundamento, uma base, uma fundação. Ou aquilo que tem um fundamento, aquilo que tem uma base, aquilo que é firme. Isso é certeza. Certeza é isso, né? E também diz aqui que, em Hebreus 11, que fé é a convicção. Convicção no grego é a palavra eletios, que significa a verificação pela qual algo é provado ou testado. Né? É a verificação de que algo é real. E fatos, aqui no versículo 1 de Hebreus 11, é a palavra pragma, que a gente tem no português, uma palavra derivada dessa palavra grega, que é o pragmatismo, ou pragmático. Né? Pragma, no grego, significa aquilo que já foi feito. É um fato, é uma obra consumada, é real, é algo que já existe. Amém? Então, fé é você estabelecer, você fundamentar a sua confiança, a sua crença naquilo que já está provado, na palavra de Deus. A palavra de Deus é real. Na palavra de Deus, porque ela é real. Ela já é um fato consumado. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a palavra de Deus é algo que já existe, na dimensão do Espírito, ela já está estabelecida, porque a palavra de Deus já está estabelecida. Quando nós cremos na palavra de Deus e nós começamos a agir como a Bíblia nos orienta a agir em fé, nós começamos a trazer esses fatos, que já são realidade na dimensão do Espírito, para a dimensão física. Veja que foi assim em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas. Diz que no princípio, né, a terra estava vazia, né, e o Espírito do Senhor parava sobre o abismo, e disse o Senhor, haja luz, e houve luz. A luz não passou a existir daquele momento, a luz já existia, querido. Deus trouxe para o mundo físico uma realidade do mundo espiritual, e assim a fé continua operando até hoje. Mas nós precisamos entender isso, e fundamentar a nossa fé, querido, não nos conceitos humanos, porque existem hoje
Que duas verdades que o tempo todo elas estão, né, na nossa mente se digladiando. É a verdade baseada no conhecimento pelos sentidos, que é a verdade que nós temos aí pela ciência, pela experiência humana, e a verdade pela revelação da palavra. A verdade baseada no conhecimento pelos sentidos, ela é limitada, querido. É limitada ao alcance que o homem já conseguiu alcançar, conseguiu atingir de conhecimento. Mas a verdade, pela revelação da palavra, é a verdade de Deus, é a verdade absoluta. É a verdade que Jesus fala em João 17:17, aletheia, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, querido, é a verdade absoluta em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer assunto que a gente queira tratar, aletheia. Palavra grega que significa verdade em qualquer situação. Então, querido, a fé é isso, é fundamentar a nossa confiança em cima da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já é um fato, ela já está estabelecida na dimensão do Espírito. O Salmo 119 diz isso, a partir do versículo 89. A tua palavra está estabelecida nos céus. Tudo acontece do jeito que Deus falou e continua acontecendo, querido. E vai continuar acontecendo. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus vela pela sua palavra. Então, tudo que Deus diz que é. Só que a fé, querido, para funcionar, ela tem um espírito. Qual é o espírito da fé? Que você precisa agarrar. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, 13, diz que, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, querido, nós precisamos falar aquilo que nós cremos, precisamos falar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar sempre nos nossos lábios, porque a palavra de Deus estando nos nossos lábios, ela vai produzir o resultado para o qual Deus a destinou. É por isso que muitas pessoas se enrolam, sabe, se atrapalham na vida. Eu estou crendo, mas o que você está declarando está anulando aquilo que você diz crer no seu coração. Jesus, ele nos dá um exemplo prático disso, em Marcos capítulo 11, versículo 23. O Senhor Jesus diz, né, depois que eles passaram pelaquela figueira, que ele foi lá ver se tinha fruto, não tinha, ele disse, ninguém coma mais fruto de ti. No outro dia, eles passam de novo pelo mesmo lugar, Pedro vê que a figueira tinha secado, falou, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Aí Jesus disse assim, tende fé em Deus, ou tende a mesma fé de Deus, ou a fé do tipo de Deus. Que ele continua dizendo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração do que se diz, assim será com ele. Então Jesus diz, se alguém disser e não duvidar no seu coração, esse é o espírito da fé, querido, dizer a palavra e crer na palavra no seu coração. A gente vê que Paulo fala isso em Romanos 10, 9 e 10 para a salvação. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então tudo, querido, na nossa jornada de fé, ela funciona assim. Crer com o coração, mas não basta apenas crer com o coração. Você precisa dizer o que você crê no seu coração com a sua boca. Porque quando você diz o que você crê, quando você diz a palavra de Deus, querido, o Espírito de Deus que habita em nós, ele se encarrega de cumprir a palavra. Porque Deus prometeu em Jeremias 1,12, eu velo pela minha palavra para cumprir. E quem é que cumpre a palavra de Deus hoje na terra? É o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós. Amém? O Espírito da fé, isso. Lá é importante a gente entender essa questão do falar, e é sobre isso que eu estou falando hoje, porque senão a gente, com as nossas palavras, nós anulamos aquilo que nós dizemos crer no nosso coração. Veja que em Provérbios 6, no versículo 2, Salomão diz, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Enredado aqui, querido, no hebreu, no hebraico, no original, é como se alguém pegasse uma rede daquelas de pesca e jogasse sobre a pessoa e a pessoa ficasse embaraçada. Ela não tinha como sair, não tinha como se mover porque está embaraçada, está enredada. Sabe, e às vezes a gente está embaraçado pelo que a gente diz. Por isso, tanto a palavra nos recomenda vigiar a nossa língua, verificar o que nós estamos dizendo. Porque o que nós falamos, né? Em Provérbios 18, Salomão continua dizendo, né, a partir do versículo 20 ao 21, ele diz que do fruto da boca o coração se farta. O que produzem os lábios, do que produzem os nossos lábios, se satisfaz. É daquilo que a gente está dizendo, que a gente vai experimentar na nossa vida. Então,
façamos uma coisa em nosso favor. Vamos usar a nossa boca em nosso favor, falando a palavra, falando aquilo que nós cremos, porque aquilo que nós cremos e como é que fala? E traduzimos, né, em palavras, é o que nós vamos experimentar. Salomão continua falando no versículo 21 de Provérbios 18, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Veja, querido, que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Você pode decidir. É você que decide se você vai declarar vida ou se você vai declarar morte a respeito de todas as situações que você vive, a respeito das pessoas, de você, das situações que você está vivendo. Então, entenda a importância daquilo que nós falamos. Jesus disse que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Veja, querido, a sua fé precisa mover os seus lábios para que a palavra que sai da sua boca mova os fatos. Eu vou repetir isso para você entender. A sua fé precisa mover os seus lábios para que a palavra que sai da sua boca mova os fatos. Amém? Pegue isso para você. Fale aquilo que você crê. Fale a palavra de Deus o tempo todo. Não fique preocupado com as circunstâncias. Fale a palavra. Circunstância não é a decisão final. A circunstância não é o desfecho final da sua vida, querido. Fale a palavra de Deus é que é realmente a palavra final na sua vida. Hebreus capítulo 3, versículo 1, o autor de Hebreus diz, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Confissão aqui, a palavra no grego é homologeu, né? Que significa dizer a mesma coisa. Considere o sumo apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Confissão é fé, querido, é aquilo que nós cremos. Nós estamos confessando. Então, queridos, Jesus hoje, depois que ele fez a obra da redenção, que ele foi para aquela cruz, morreu no meu lugar, no seu lugar, já proveu a redenção para a humanidade, ele foi ao inferno no nosso lugar, tomou as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás, deixou o inimigo para trás completamente derrotado, e ele foi assunto aos céus, e hoje ele está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que creem no seu nome. Quando nós declaramos a palavra, querido, nós temos um sumo sacerdote, um apóstolo e sumo sacerdote ao lado da majestade do universo, intercedendo por nós. Ele diz, Pai, olha lá, teu filho, crê na tua palavra, está declarando a tua palavra. Acabou, querido. Acabou. O Espírito Santo se levanta e faz cumprir a palavra de Deus. Então eu quero deixar isso importante para você hoje. A confissão, a importância daquilo que você está dizendo. Preste atenção no que você está falando. Preste atenção no que você está dizendo. Não diga palavras de derrota, não diga palavras de morte, diga palavras de fé, palavra de vida, diga a palavra de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Amanhã eu vou falar de outro aspecto que é muito importante para nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. Eu me firmo, eu me fundamento, eu baseio a minha vida na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te agradeço, Pai, pelas nossas vidas, te agradeço pela provisão de cada dia, pela saúde, pela paz, pela harmonia no lar. Por tudo eu te dou graças, Pai. Em nome de Jesus, ora em favor daquelas tias do Rodrigo, dos tios do Rodrigo que estão internados. Declaro sobre a vida deles a recuperação completa. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, vão lá onde eles estão, naqueles hospitais, e guarda a vida deles. Todo espírito maligno que está intentando contra a vida deles, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, fora da vida deles, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre cada um dos membros da Vida Plena Ministério Internacional, cada um que estão assistindo esse vídeo, eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like, comente, compartilhe este vídeo, compartilhe o nosso canal, vamos chegar aos 400.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fiquem na paz.